capítulo 7, versículo 10 ao 24. João, capítulo 7, versículo 10 ao 24. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: mas tendo seus irmãos subindo à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. E os judeus procuravam-no na festa e perguntavam onde ele está. E havia muitas opiniões sobre ele. Entre o povo, alguns diziam: ele é um homem bom, mas outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. A festa já estava na metade, quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus se admiravam, dizendo: como este homem tem tanta instrução sem ter estudado? Jesus lhe respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas ao que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei, no entanto, nenhum de vós a cumpriu. Por que procurais me matar? E a multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Jesus, prosseguindo, realizei uma só obra miraculosa, e todos vós admirais. Por causa disso, por esta razão, Moisés vos deu a circuncisão, embora ele não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado circuncidais um menino. Se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, porque vós vos indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem. Não julgais pela aparência, mas julgais de maneira justa. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, diante da Tua poderosa palavra. Fala, ó Senhor, aos nossos corações. Nos instrui, Senhor, conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, cada dia mais entender sobre a Sua palavra, entender do Teu chamado, entender da Tua vontade para cada um de nós. Usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Usa, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Fala, Senhor, conosco, e que cada um de nós, Senhor, viemos, Senhor, a nos diminuir diante da Tua presença, e que possamos aceitar o Teu chamado, a Tua vontade, aceitar aquilo, Senhor, que Tu tem para cada um de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações e muda as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada vimos a respeito dos irmãos de Jesus que disseram a ele, queriam dizer para ele a forma que ele deveria agir e a forma que ele deveria viver a sua vida, a qual seus irmãos disse para ele que ele deveria, se aquilo que ele faz precisava ser demonstrado, senão como iam crer se não viram. Eles falaram basicamente que a propaganda é a alma do negócio. Seus irmãos disseram a Jesus, então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vá para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazeis. Porque ninguém que procura ser conhecido age em secreto. Já que fazeis essas coisas,
manifesta-te ao mundo. Seus irmãos queriam que ele fosse e demonstrasse quem ele era, demonstrasse as obras que Deus fazia através da sua vida e que ele realizava. Seus irmãos queriam que ele fosse e saísse do secretismo, saísse e demonstrasse a todo mundo se é que ele fazia essas coisas, como os irmãos dele vai dizer. Mas bem vimos que a incredulidade, pois nem seus irmãos criam nele. Talvez, falei quarta-feira que talvez queremos ensinar ou queremos ajudar Deus a realizar as coisas na nossa vida, não porque queremos dar nosso jeito, mas por muitas vezes de não confiar e de não acreditar que aquilo será realizado. João vai dizer que Jesus vai, mas tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em secreto. Jesus subiu não da forma que os irmãos queriam, não da forma que os irmãos disseram para ele fazer. Jesus subiu não do jeito que os irmãos disseram para ele fazer, e não logo após a que os irmãos falaram para ele. Não, o texto vai nos dizer mais à frente que quando estava no meiado da festa, Jesus sobe ao templo para ensinar. Então, Jesus, mas tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em secreto. Quando nós lemos o texto, nós achamos que os irmãos dele foi e logo depois ele foi. Mas não, João é bem sucinto em seu texto em nos dizer que no meado da festa ele sobe ao templo a ensinar. Sabemos que essa festa, as festas do tabernáculo, era uma festa que durava aproximadamente 8 dias, 6 a 8 dias. Era uma festa que durava esse período de tempo. E o meiado aqui, Jesus foi entre o 5º e o 6º dia para essa festa e foi a ensinar no templo. E o texto vai nos dizer porque Jesus precisou ir, por causa do mandamento que todo judeu precisava estar nas festas destinadas ao povo de Israel. A festa da Páscoa, a festa do tabernáculo e outras festas. Por isso, Jesus, por guardar e por não ter transgredido nenhuma lei, não ter agido de forma errada, ele vai, mas não na hora do início da festa. Por quê? Porque muitos procuravam matar. Se Jesus vai no início dessa festa, se ele vai de início à festa, aquelas pessoas que o perseguiam, que o queriam matar, tinham o encontrado. Então Jesus vai àquela festa, mas não publicamente, mas vai em secreto. Os judeus procuravam-no na festa e perguntavam: onde ele estás? Os judeus, eles perguntavam e também procuravam Jesus naquela festa. O texto vai nos dizer que os judeus estavam à procura de Jesus naquela festa e também interrogavam as pessoas que estavam naquela festa, perguntando: aonde ele está? Você viu ele? Aonde ele está? Os judeus, eles interrogavam e procuravam Jesus, mas muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom, mas outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Muitas pessoas tinham seus pensamentos repartidos a respeito de Cristo Jesus. Uns achavam que ele era um homem bom, que ele era alguém que fazia o bem, mas outros achavam que ele somente enganava, que ele enganava o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Ninguém falava a respeito de Cristo Jesus abertamente, das coisas que viram ele fazer, do seu nome, pois temiam os que os judeus podiam fazer, temiam o que os judeus podiam falar ou fazer com eles. Por isso eles
falavam de Cristo Jesus, mas cochichavam entre os cantos, não falavam abertamente ao público, não conversavam na mesa de amigos, não conversavam em lugares públicos. Mas isso não é característica somente daquelas pessoas que viveram naqueles dias. Muitas pessoas professam a fé em Cristo Jesus, muitas pessoas se dizem crer em Cristo Jesus, mas não falam abertamente ao nome de Jesus. Muitas pessoas confessam e dizem que são servos de Cristo Jesus, mas não praticam ou não confessam a sua fé no meio público. Não demonstram às pessoas e não dizem que são verdadeiramente cristãs em Cristo Jesus. Pessoas têm medo de dizer, com medo de sofrer represália no trabalho, de sofrer represália pelos amigos, de ser colocado de lado. Pessoas por vergonha ou por receio não têm anunciado o Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas não somente como naquele tempo que falavam não abertamente, mas falavam somente as obscuridades, falavam somente nos lugares em que não falavam abertamente. Pessoas no tempo de hoje também fazem dessa forma. Não tem coragem de falar do Cristo Jesus que mudou a sua história e mudou a sua vida. Não tem coragem de anunciar e de falar que você tem uma nova vida, que Cristo mudou o seu viver. Pessoas falam de diversas coisas, mas não tem coragem de anunciar, de proclamar as boas novas de Cristo Jesus. Assim como eles também não tinham essa abertura, não falavam por medo dos judeus. Muitas pessoas não falam desse Cristo Jesus, desse que mudou a sua história, desse que mudou a sua família, talvez por medo de sofrer represália, por medo de sofrer na roda dos amigos, por medo de ser deixado, ou de ser caluniado, ou de ser defamado, ou de ser dito como o mundo fala por diversas coisas. Precisamos tomar a posição de crentes em Cristo Jesus. Não sermos crentes 007, que somente na igreja é cristão, mas no mundo é agente secreto, ninguém sabe, ninguém vê. Precisamos ter uma vida em comunhão e viver uma vida íntegra diante do Senhor. Não importa aonde você esteja, não importa aonde Deus te levar, você tem que ser a diferença naquele lugar. Não importa qual seja o convívio, qual seja a região, qual seja o lugar que você vai, você precisa ser luz, precisa ser sal, precisa ser a diferença aonde Cristo Jesus te levar. Por isso, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. A festa já estava no meio, na metade, quando Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. A festa já estava pelo meio, e Jesus sobe ao templo e começa a ensinar, começa a falar sobre a palavra de Deus, começa a anunciar sobre o Evangelho de Deus, começa a anunciar as palavras do Senhor. E os judeus se admiravam, dizendo: como este homem tem tantas instruções sem ter estudado? Como este homem fala tão bem da palavra? Como ele ensina tão bem a palavra? Se ele não estudou junto nos estudos se ele não tem uma faculdade, se ele não estudou aos pés de Gamaliel, se ele não estudou em um templo judaico, ele não estudou a Torá conforme os estudiosos estudavam aos pés dos rabinos, os judeus questionam e dizem: como ele pode, como esse homem tem tanta instrução sem ter estudado? Como esse homem tem tanto conhecimento sem ter estudado aos pés dos rabinos?
Como este homem tem tanta instrução, fala tão da veracidade da palavra, fala tão bem da palavra. Se ele não estudou aos pés do rabino, como que pode isso? E Jesus diz a ele, Jesus lhe respondeu: o meu ensino não vem de mim, eu não sou um autodidata. Jesus está dizendo, não sou eu que tenho somente o conhecimento, mas Jesus lhe diz, mas daquele que me enviou. O conhecimento que eu tenho não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Jesus, ele poderia ter demonstrado e poderia falado que ele era Deus e ele sabia de todas as coisas, mas ele em nenhum momento teve a usurpação de ser igual a Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma de homem e foi servo até a morte e morte de cruz. E ele diz, o que eu lhes ensino não é de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Jesus está dizendo, o que eu vos falo, eu não falo de mim. O que eu falo para vocês, eu não falo de mim mesmo, mas eu estou falando daquele que me enviou. Jesus está nos ensinando a reconhecer o verdadeiro profeta, o verdadeiro aquele que traz a palavra do Senhor. Aquele que traz a palavra do Senhor, o verdadeiro profeta, não é aquele que traz as suas palavras, mas é aquele que traz a palavra daquele que lhe enviou. Aquele que fala da palavra do Senhor. Aquele que traz a palavra de Deus, que fala através e fala da palavra do Senhor, a palavra que Deus deixou para cada um de nós, a boca dele a falar em nossas vidas. Jesus está nos mostrando como discernir um falso profeta e um profeta do Senhor. Por quê? Porque o profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor. O profeta é aquele que anuncia, aquele que diz a palavra do Senhor. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, lemos e ensinamos, nós estamos proferindo ou profetizando a palavra do Senhor aqui neste lugar. Por isso, Jesus vai dizer, e ele lhe respondeu, o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Os judeus estavam admirados, porque eles estavam julgando Jesus pela sua aparência e pelo seu ensino. E muitas vezes em nossas vidas não é diferente. Julgamos as pessoas pela sua aparência. Julgamos as pessoas por mostrar ser alguém que talvez não seja. Às vezes olhamos para alguém e achamos, fulano é crente demais. Olha o jeito dele se portar. Olha o jeito dele falar. Olha o jeito dele anunciar. Mas nós não sabemos como está o seu interior. Não sabemos como é a sua vida quando ninguém está te vendo. Às vezes olhamos para alguém assim como aqueles judeus olharam para Cristo Jesus, com aparência, olhando pela aparência, e não somente para quem ele era e para as palavras que ele proferia, para a vida. As pessoas somente olharam para ele e questionaram, porque julgavam pela aparência. Precisamos analisar a cada coisa ou a cada pessoa que ouvimos e que falamos. Precisamos analisar e não julgar somente pela capa. Precisamos ler o livro para saber se o livro é bom ou não. Precisamos ler a vida das pessoas. Por isso a palavra do Senhor vai nos dizer que conhecereis a árvore pelo fruto. Conhecereis a árvore pelo fruto. Por isso que quando Jesus olha para a figueira, ela estava frondosa, estava bonita, por mais que o texto vai dizer, não estava na época de dar fruto, ela estava bonita, estava pomposa. E Jesus fala, se ela está assim, ela tem fruto. Se ela está demonstrando que tem fruto, ela precisa ter fruto. E por isso que Jesus chega até lá e não tem fruto, ele manda que ela seca,
que ela seque, porque em Jesus cessa toda a iniquidade. Em Jesus precisa cessar toda a iniquidade. Em Jesus precisa cessar toda a aparência. Não podemos viver de aparência. Precisamos viver uma vida verdadeira e íntegra ao Senhor. Por isso que Jesus está dizendo a ele: o meu ensino não vem de mim, mas vem daquele que me enviou. Vocês me julgam pelo que vocês me veem, mas o que tem dentro do meu interior é o Senhor que fala através da minha vida. Precisamos aprender a olhar e ver verdadeiramente os frutos, não somente a árvore, porque a árvore às vezes é muito bonita, a árvore às vezes é muito frondosa, a árvore às vezes traz até uma sombra, mas você não consegue se alimentar, você não consegue tirar nada que possa fazer a sua vida ser frutificada. Você não pode tirar nada daquela vida para que seja acrescentada na sua vida, para que possa te trazer um alimento. A árvore muitas vezes é bonita, é frondosa, traz até uma sombra, dá uma ajuda, mas não te alimenta. Não faz com que você cresça espiritualmente. Não te ajuda a mudar de vida e não te ajuda a mudar de vida. E não te ajuda a viver uma vida íntegra ao Senhor. Precisamos analisar em quem temos de exemplo para as nossas vidas. Precisamos analisar em quem temos deixado ouvir e falar aos nossos ouvidos. Às vezes pode ser até uma árvore bela, mas não possui fruto para acrescentar nas nossas vidas. Não produz fruto no nosso interior. Não nos alimenta em nada. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele. Jesus está dizendo para ele: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele. Se vocês estivessem verdadeiramente decididos em fazer a vontade do Senhor, não somente em conhecer e falar para demonstrar, vocês iam saber que o que eu estou falando é do Senhor. Jesus fala para eles: se vocês tivessem vida com Deus, se vocês tivessem vida com Deus, vocês iam saber que quem está falando aqui é Deus. Jesus está dizendo para os judeus: se vocês tivessem vida com Deus, vocês iam entender que o que eu falo de Deus. Se vocês somente não lessem para mostrar para os outros que você é conhecedor, mas se você colocasse em prática aquilo que lê, você ia saber que era Deus falando. Precisamos analisar as Escrituras, mas não somente analisar, mas comer, para que ela possa fazer parte da nossa vida e que possamos colocá-la em prática. Precisamos colocar a palavra do Senhor em prática. Precisamos fazer com que as palavras de Deus escritas neste livro possa fazer em nós uma fonte viva a jorrar. Precisamos fazer com que este livro não seja somente um livro, mas que seja a bússola para as nossas vidas e para o nosso viver. Precisamos viver a vontade daquele que nos chamou. Precisamos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Precisamos fazer com que essa palavra seja bússola e seja luz para o meu caminho e para o seu caminho. É necessário não somente ler, mas é necessário colocar em prática. Muitas pessoas que aí estão pelo mundo conhecem diversos textos da palavra do Senhor, mas não têm vida transformada, pois não colocam em prática. Pessoas a qual estão em diversas seitas, em diversos lugares, que leem a Bíblia, mas a vida não é transformada, pois não colocam em prática.
É como um sonho que você tem, mas que você não consegue colocar em prática. É assim, ler a Bíblia do Senhor é como um sonho. Você vai ler, mas se você não colocar em prática, a sua vida não é mudada. Se você não colocá-la em prática, a sua vida não é transformada. Se você não colocar o que o Senhor disse neste livro para cada um de nós, a nossa vida não tem diferença nenhuma daqueles que estão no mundo. Precisamos ler e colocar em prática a palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa ser bússola para nós. A palavra do Senhor precisa ser luz para os nossos caminhos, para que nós não venhamos a tropeçar. Porque quando estamos na escuridão e acendemos uma lanterna, é para que nossos pés não venham a vacilar e venham cair no buraco e nós venhamos a cair. Por isso que a palavra do Senhor é luz para os nossos pés. Ela nos produz viver uma vida constante, uma vida de passos sem vacilar, sem cair, sem tropeçar. Precisamos fazer com que a palavra do Senhor seja luz para as nossas vidas. A palavra do Senhor precisa ser viva e eficaz na sua vida. E ela só é viva e eficaz quando colocada em prática. Ela só pode ser viva e eficaz na sua vida quando você deixa o Senhor agir em sua vida e você coloca aquilo que a palavra do Senhor te diz em prática. Não somente entra no ouvido e sai no outro, mas é necessário colocar em prática as palavras do Senhor. Porque Ele não escreveu, não usou diversos homens para escrever a sua palavra somente para você ler e somente para você achar bonito. Mas Ele fez e usou vidas para escrever a sua palavra, para que você viesse a utilizar da experiência de vida de todos aqueles que passaram nas Escrituras, para que você pudesse olhar o Velho Testamento, pudesse ver a vida e de que forma de que viveram os seus erros, as suas atitudes, os seus acertos, e para que você não erre conforme alguns erraram, para que você aprenda com os erros sem precisar errar, pois o sábio, ele aprende não só com os seus erros, mas ele aprende com os erros do seu irmão. O Senhor nos deixou histórias, nos deixou a sua palavra e contando a vida de diversas pessoas em sua palavra, para que possamos não agir da mesma forma, que possamos escolher os acertos, mas acertar os erros, que possamos olhar para a palavra do Senhor e corrigir a nossa vida, pois só assim poderemos viver eternamente com Cristo Jesus. Precisamos colocar em prática a palavra do Senhor. Por isso Jesus está dizendo aos fariseus, por isso Jesus está dizendo aos judeus: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele. Se alguém viver uma vida verdadeira ao Senhor, se alguém verdadeiramente colocar a palavra do Senhor em prática em sua vida, saberá que o que ele está falando é do Senhor. Ou se falo por mim mesmo. A palavra do Senhor ela é tão interessante que ela vai demonstrar se quem está falando de si ou está falando do Senhor. Jesus está dizendo, quando você tem vida com Deus, você vai conseguir discernir se aquele que está falando a palavra do Senhor ou está falando de si mesmo. Aquele que tem vida, aquele que busca, aquele que tem conhecimento, aquele que coloca em prática a palavra do Senhor, vai saber se alguém se levantar para falar, está falando de si ou está falando daquele que lhe enviou. É necessário conhecer, pois a palavra do Senhor vai nos dizer que o meu povo carece por não conhecer as Escrituras. Muitas pessoas têm aceitado conselhos, têm aceitado alguns tipos de coisas, têm aceitado alguns tipos de ensinamentos em sua vida, pois não conhecem a palavra do Senhor. Muitas pessoas aceitam alguns ensinamentos
ensinamentos, acreditam em diversas coisas que falam nas rádios, nas televisões, em púlpitos de igreja, pois não conhecem a palavra do Senhor. Pessoas acreditam em tudo que lhe falam, porque não têm conhecimento da verdadeira Escritura do Senhor. Acreditam em diversas falsas doutrinas, acreditam em diversos crendices, porque não conhecem verdadeiramente a palavra do Senhor, não tem relacionamento, não tem intimidade. E quando falam, as pessoas vão, oh, glória, aleluia, mas não tem relacionamento, não tem intimidade. Por isso Jesus está dizendo, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele, ou se ele fala por mim mesmo. Quem fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro. Jesus está dizendo e está nos instruindo que aquele que fala de si mesmo, busca a sua vanglória, busca que a sua vida seja gloriada, busca estrelato, busca que a sua vida seja demonstrada. Mas aquele que busca a vontade do Senhor, aquele que busca a glória do Senhor, mas o que busca a glória daquele que enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus está dizendo aqui sobre a justiça, e nós bem sabemos a imagem da justiça em nosso país. É uma mulher com os olhos atados e com uma balança na mão e uma espada na outra. Por que com uma venda? Muitos vão dizer porque a justiça é cega, mas não, para que ela não possa julgar por aparência. Ela não possa julgar por aparência. Por isso Jesus está dizendo, não julgue por aparência. Não olhe somente aquilo que seus olhos veem. Analise a vida, analise a história, vão a fundo. Não olhe somente e ache, não, isso é bonito. Não, esse aí é o homem de Deus. Não, esse aí é a mulher de Deus. Vai a fundo, procura saber, analisa, olha. Jesus está dizendo que aquele que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro, e nele há justiça. Porque ele não está procurando o seu reconhecimento, ele não está procurando que a sua vida seja exaltada, mas ele está procurando que a palavra do Senhor e a glória do Senhor seja exaltada e seja anunciada. É necessário buscar a glória para Deus, não para as nossas vidas, não para nós mesmos. É necessário que o Senhor seja engrandecido e que nós venhamos a ser diminuídos a cada dia. É necessário que o Senhor cresça na minha e na sua vida e que você diminua o seu eu, a sua vontade, a sua carne, diminua a cada dia, pois é necessário que o Senhor cresça em sua vida. É necessário que Ele apareça e você diminua e você suma. É necessário que o Senhor cresça e apareça em sua vida. Assim como João Batista mandou perguntar se Jesus verdadeiramente era o Messias e falaram, olha, ele falou que sim. Ele falou, então é necessário que eu diminua e que ele cresça, que eu suma e ele apareça. Porque ele sabia que se ele continuasse vivo, continuasse a pregar o Evangelho, as pessoas iam o seguir. Mas o que ele queria era que o Senhor fosse exaltado, que o Senhor fosse engrandecido. E é necessário isso na minha e na sua vida. É necessário que nós conquistemos as coisas, não para mostrar ou para mostrar para os nossos irmãos que nós possuímos e nós temos, mas que nós temos um Deus que é tão glorioso, que nos deu algo para administrar, porque nada é nosso. Quando nós achamos que aquilo é nosso, nós sofremos com a perda.
O ser humano não está acostumado a perder as coisas, pois tem muita vontade de é meu e só é meu, e por isso que quando perde, sofre, chora, se desespera, porque quando sabemos que não é nosso, o Senhor nos deu, é dele, nós somente somos mordomos do Senhor, não vamos ficar desesperados e não vamos ficar frustrados, pois não possuímos nada. Eu tinha um gerente que falava para mim: eu estou gerente, eu não sou gerente. Aqui eu estou gerente, eu não sou, porque isso não sou eu estou neste momento. E o que precisamos viver é isso: eu estou, eu não sou, porque é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos permite viver para a honra e glória do seu nome. Não para que eu mostre para as pessoas: eu venci, eu conquistei, eu tenho e você não tem. Mas que o Senhor seja engrandecido na minha e na sua vida, para que Ele seja exaltado, para que as pessoas olhem para mim e para você e digam assim: só pode ter sido Jesus, não tem como ter sido ela, é Jesus na vida dela, é Jesus na vida dele. É necessário que nós venhamos a nos diminuir, para que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós a cumpre. Jesus vai dizer para eles: Moisés não deu a lei para vocês? Moisés não ensinou vocês a lei? Não deu a lei para vocês? Mas, no entanto, vocês não usam. Vocês não praticam. Moisés deu a lei para vocês. Vocês falam tanto da lei, julgam tanto os outros pela lei, mas vocês mesmos não praticam. Jesus está dizendo para os judeus: Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós a cumpre. Nenhum de vós. Ele não falou, ele botou todo mundo no mesmo lugar. Nenhum de vós a cumpre. Vocês são pecadores. Vocês são indignos. Jesus está dizendo a eles que Moisés deu a lei para eles, mas, no entanto, nenhum de vós a cumpre. E por que procuras me matar? Se eu guardo a lei, Jesus está dizendo: eu que não transgredi nenhuma lei, eu que não fiz nada de errado. Se alguém tinha que morrer aqui, esse alguém não era eu. Jesus está dizendo: Moisés não deu a lei para vocês? No entanto, nenhum de vós cumpris. E por que buscam me matar? Se tinha alguém que era para morrer, era vocês que não cumprem a lei. E por que vocês procuram me matar? Jesus está questionando: se eu guardo a lei, se eu faço tudo certinho? E a multidão respondeu: tens demônio. Quem procura matar-te? Fala: está doido. Agora ele loucou de vez. Jesus prosseguiu: realizei uma só obra miraculosa, e todos vós admirais. Por causa disso, por essa razão, Moisés vos deu a circuncisão. Jesus está dizendo: eu fiz uma única realização milagrosa. Eu fiz uma única coisa milagrosa, ao qual todos se admiraram. Mas é por causa disso que buscam me matar. Porque Jesus tinha curado um homem no sábado, e não só curou, mas manda ele carregar a própria cama. E Jesus prosseguiu: realizei uma só obra miraculosa, e todos vós admirais. Por causa disso que buscam me matar? Porque realizei uma única obra miraculosa? É por causa disso? Jesus disse: por essa razão, Moisés vos deu a circuncisão, embora ela não venha de Moisés, mas dos patriarcas.
Jesus está dizendo, por esta forma, a circuncisão, Moisés deu a circuncisão, mas não veio de Moisés. Bem sabemos que veio de Abraão, e ele disse, veio dos patriarcas, a qual foi vindo de geração em geração. Bem sabemos que a circuncisão não veio de Moisés. Embora ele não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado, circuncidais o menino. No sábado, se pode circuncidar, porque senão você vai transgredir a lei. Então no sábado você pode transgredir a lei para cumprir a lei. Como é que pode? Jesus está dizendo, porque no 8º dia o menino precisava ser circuncidado. Jesus estava dizendo para eles, então para cumprir a lei, vocês podem descumprir outra. Para fazer algo mínimo, uma marca, um selo. No caso aqui, para nós, é o batismo. Então, por causa disso, você pode descumprir outra. Você pode fazer algo que é supérfluo, algo que é somente no exterior. Pois a circuncisão, ela era o corte do crepúsculo do homem, da criança, e era externo, e não mudava o seu interior. Era uma marca que a pessoa possuía, que um dia ela iria se decidir viver uma vida com Deus. Essa era o intuito da marca, da circuncisão. E Jesus está dizendo para ele, por essa razão, Moisés vos deu a circuncisão, embora que não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E no sábado, circuncidais o menino. Se o menino recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja infringida, porque vós indignais contra mim, que no sábado curei completamente um homem. Jesus está dizendo para aquele povo, se alguém pode circuncidar um menino no sábado, para que a lei não seja transgredida, porque eu não pude curar alguém por completo. Ele não somente curou o exterior, mas ele curou o interior. Ele curou e salvou. Jesus está dizendo, eu curei ele por completo. Eu não curei somente o que ele tinha por fora, não somente a sua paralisia, eu curei o seu interior. Jesus está dizendo para eles que o que ele fez não foi somente algo externo, mas ele mudou a sua vida por completo. Jesus está dizendo para eles, e curei completamente um homem. Não julgueis pela aparência, mas julgueis de maneira justa. Jesus continua dizendo, não julgueis pela aparência. Não acredite em tudo que você vê. Não se guie pelos seus olhos. Não se guie pelo seu coração, pois enganoso é o coração do homem. Julgue de maneira justa. Julgue olhando não somente a árvore, mas olhando os frutos. Que possamos ser conhecidos pelos nossos frutos. Que possamos deixar os nossos frutos. Que possamos, quando partirmos para estar com Cristo Jesus, o que sobra de nós é os frutos a qual o Senhor realizou na minha e na sua vida. Pois desse mundo nada iremos levar, mas levaremos aquilo que fazemos para o Senhor. Levaremos aquilo que cumprimos em fazer a vontade daquele que nos chamou. Que possamos viver uma vida frutificando no Senhor, frutificando para o Senhor e frutificando de modo que vidas se arrependam ao Senhor. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,